Olá pessoal, é com muito prazer que eu anuncio o lançamento do Journal of Evidence-Based Healthcare, também chamado de Evidence, que é o primeiro jornal de saúde baseada em evidência ou medicina baseada em evidência do Brasil. Primeira revista médica voltada especificamente para esse tema. E eu vou, através desse vídeo, explicar do que se trata esse jornal e o porquê da ideia dele ser lançado. Esse é um jornal que é lançado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, mas particularmente uma iniciativa do Centro de Medicina Baseada em Evidências da Escola Baiana de Medicina. E como eu disse, por que mais um jornal? Já temos tantos jornais científicos, tantas revistas, tantos artigos. Por que mais um jornal? E essa pergunta ganha mais relevância quando a gente se lembra do clássico artigo de Douglas Altman, que por sinal faleceu há umas 2 semanas atrás, que é o inglês, né, estatístico inglês, que trabalhou ao longo de sua vida toda, deixando um legado, propondo integridade das publicações científicas. E o artigo de Douglas Altman, publicado lá naquele sábado de janeiro de 1994, no British Medical Journal, é intitulado The Scandal of Poor Medical Research, ou o escândalo de pesquisa médica de baixa qualidade. De fato, eles chamavam escândalo, passado aí algo como 20 e poucos anos, essa situação é ainda uma situação prevalente e algo que a gente realmente deve se preocupar com a qualidade das evidências científicas. E nessa revista, o Douglas Altman tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é "We need less research, better research, and research done for the right reasons." Traduzindo, nós precisamos menos pesquisa e melhores pesquisas, e pesquisas feitas pelas razões corretas. Então, na realidade, se a gente precisa de menos pesquisa, porque a gente tem uma grande quantidade de estudos, não só de baixa qualidade, publicados em muitas revistas, cada vez mais estudos de baixa qualidade sendo publicados, e não só qualidade, estudos que não têm razão nem de existir, que não tem nenhuma pergunta científica relevante, estão aí ocupando os espaços da literatura médica e às vezes até gastando nosso tempo. Então, por que criar mais uma revista? Na realidade, quando Douglas Altman diz que a gente precisa de less research e better research, de fato, a gente precisa talvez de menos trabalhos originais e trabalhos originais de melhor qualidade. Mas uma coisa que é necessária dentro do escopo de medicina baseada em evidências, de proposta da integridade científica, é exatamente publicar trabalhos que fazem análise crítica da literatura existente. Okay? Então, uma revista focada em saúde baseada em evidências, ou Evidence-Based Healthcare, deve ter um tipo de publicação, um tipo de artigo que faz análise crítica do que está por aí. Análise crítica em relação à veracidade, mas também em relação à relevância dessas publicações. Então, um dos escopos e um do tipo de trabalho científico que a gente convida vocês a submeterem seus estudos é exatamente a Critical Appraisal of Literature, a análise crítica da literatura em relação às publicações, inclusive de outros jornais. A gente receberá esse tipo de análise crítica do ponto de vista metodológico. Além disso, existe outros tipos de publicações que podem ser submetidas à nossa revista. Artigos originais. Artigos originais que tragam, seja revisões sistemáticas da literatura, com foco não só em alguma pergunta científica, mas com foco também em metaciência, que é o estudo da ciência, o estudo da qualidade da ciência, ou seja, revisões sistemáticas que avaliem, por exemplo, o impacto de um determinado tipo de viés na veracidade de um resultado. Okay? Revisões sistemáticas mais investigativas de como a literatura se comporta em relação à veracidade e relevância, e isso é realmente um foco importante para a melhora da integridade científica. Um outro tipo de artigo seria o artigo de concept articles, artigos
conceituais em relação ao pensamento médico baseado em evidências, ou seja, trabalhos que ensinem medicina baseada em evidência. Do ponto de vista metodológico, análise crítica de estudos, conceitos, mas também do ponto de vista de raciocínio clínico baseado em evidências, porque não é importante apenas saber ler um artigo, mas traduzir a evidência do artigo para o nosso raciocínio clínico e para a nossa decisão médica. Precisamos discutir mais isso, precisamos realmente abordar mais essa questão de conceitos de medicina baseada em evidências que vão ajudar o consumidor da ciência a exercer uma medicina mais, digamos, científica. Convidamos também a publicação de artigos originais, desde que esteja dentro do escopo da medicina baseada em evidências, por exemplo, trabalhos que estejam avaliando a acurácia de métodos, valor prognóstico de métodos, ou seja, eu estou avaliando o desempenho de uma ferramenta para ser usada à luz da medicina baseada em evidência. Se a gente quer fazer medicina baseada em evidência, que nada mais é do que medicina baseada em probabilidade, eu preciso de modelos que avaliem probabilidade de um diagnóstico, avaliem probabilidade de um desfecho indesejado, no caso do prognóstico. Okay? E esse tipo de estudo é uma ferramenta, traz dados que podem servir de ferramentas importantes para a medicina baseada em evidências. Assim como ensaios clínicos também podem ser bem-vindos nisso, desde que tenham um escopo de uma qualidade científica bastante adequada. Portanto, eu pontuei artigos de critical appraisal da literatura, artigos conceituais, artigos originais que envolvem tanto revisões sistemáticas quanto a coleta de dados original, ou seja, coleta de dados primária, né? E por fim, convidamos também, temos um escopo específico de trabalhos negativos, porque nós sabemos que a integridade científica também é prejudicada pelo viés de publicação, aquela paixão que as pessoas têm por estudos positivos e uma negligência da importância dos estudos negativos. Estamos, portanto, convidando com ênfase publicação de trabalhos negativos, desde que tenham, obviamente, uma qualidade científica adequada. Então, assim, a gente dá um escopo de não é apenas uma revista para ter mais espaço para publicar artigos originais, mas principalmente com o objetivo de promover uma análise crítica da literatura, promover o pensamento médico baseado em evidências, como traduzir a literatura para a prática e gerar dados originais que ajudem a gente a implementar esse conceito, que é o conceito do pensamento clínico baseado em evidências. A gente tem uma série, eu convido a vocês a olhar os tópicos, as seções editoriais do jornal. Nós temos 17 seções editoriais que abordam todos esses aspectos que ajudam a gente a pensar mais cientificamente. E algumas seções bastante originais, as seções mais clássicas de medicina baseada em evidências, mas seções também muito originais, como, por exemplo, uma seção específica de integridade científica, uma seção específica de vieses cognitivos do pensamento médico, uma seção específica de choosing wisely, outra de overdiagnoses, né? Sessões de estudos de efetividade, outcomes research, dentre outras que vocês vão perceber ali, cada sessão dessa ligada a um ou dois editores que são aí espalhados pelo Brasil, pessoas de referência exatamente nesses tópicos. Portanto, essa revista é também uma rede social, uma rede de cientistas da área médica que promovem o pensamento científico. A intenção nossa é não só promover medicina baseada em evidências ou saúde baseada em evidências, mas promover principalmente o pensamento científico para o consumidor de ciência. A revista não tem um foco específico apenas em aprender a fazer pesquisa, mas principalmente a consumir pesquisa na nossa prática clínica. Essa revista é para popularizar a ciência. E para popularizar, a gente tem que tratar a ciência de uma maneira simpática, promover a ciência de uma maneira simpática, gerar afeto das pessoas em relação à ciência. Portanto, a gente tem a intenção de, claro, é uma revista científica, tem as suas formalidades editoriais, mas a gente tem a intenção de fazer dessa uma revista informal, como deve ser o verdadeiro cientista. Uma revista que não usa gravata,
Uma revista acadêmica, porém, que tenha a informalidade acadêmica necessária para debatermos com coragem temas, desmistificarmos tradições médicas que não são baseadas em evidências, provocar reflexão das pessoas em relação a paradigmas médicos que estão aí estanques há tantos anos e não têm, na realidade, um grande embasamento. Então vocês vão ver nessa revista algo provocativo, não necessariamente algo que propõe uma verdade absoluta, porque essa não é a forma científica de pensar, mas uma revista que principalmente traz as perguntas certas, porque o cientista está muito mais interessado nas perguntas certas do que nas respostas definitivas. E dentro disso a gente quer propor uma ciência informal, uma ciência democratizada para o profissional de saúde, consumidor de ciência, e que as pessoas passem a ver ciência como algo do dia a dia, como algo natural e não como algo inalcançável que se diz respeito apenas a pesquisadores acadêmicos. Essa, portanto, é a nossa proposta, é mais uma iniciativa em prol do pensamento científico no raciocínio clínico e mais do que uma revista, isso é uma rede de cientistas propondo um mundo baseado em evidências. Então eu convido todos vocês a acompanhar o site da revista, submeter artigos e entrar nessa nossa rede social científica. Obrigado pela atenção e a gente vai se vendo aí ao longo desses anos que eu espero que essa revista amadureça.